Teve um incêndio... 3. 3 incêndios? Na Record? É? 3 incêndios. Foi ali na Rubem Berta, que hoje é um hospital, parece, de evangélicos, Sim. né? Ali era a Record e a Jovem Pan-Americana, a Jovem Pan, que era a Rádio Pan-Americana, e a Rádio Record, era lá. Pegou fogo, aí nós fomos para a Rua da Consolação, onde tive aqueles festivais. Ah, os festivais aconteciam lá? Aconteceu lá. Aqueles de música. Pegou fogo e nós fomos depois para Brigadeiro Luiz Antônio. Mas por que pegava Teatro fogo? É por Paramount. causa do material? Não, ditadura. Ah, tem a ver com isso? Você acha? Tem. E você viveu essa época da ditadura? Vivi. Você tinha que mostrar o texto antes? Como funcionava? Pirata, você não vai acreditar. O quê? Você não vai acreditar. Você tinha que escrever, mandava lá para a Federal, que era ali na Líbero Badaró, voltava carimbado, escrito assim, censurado, né? As partes que as partes que não podia. Vinha, já havia videotape nessa época. Tá. O cara ia assistir o ensaio, Ah, tá. o investigador ia assistir o ensaio, e na edição ele ficava ao lado para ver. Coisas Meu absurdas. Deus. Onde é que você mora? Na Brigadeiro Luiz Antônio. Corta, não pode falar Brigadeiro. Só porque Isso a não palavra... é exemplo, não. Ah, não, isso é real? É real. É real. Aí você falava, não, mas existe essa rua. Não. Não interessa. Avenida da Liberdade, não pode. Por causa da palavra liberdade. Mas isso porque não saia vivo daqui se eu estiver mentindo. Meu Deus. Você não faz ideia o que é ditadura. Essa juventude aí... Não tem ideia. Não tem ideia. E outra, não era uma pessoa... Você não podia fazer encontro com amigos na rua. De medo? Não podia, era proibido. Como não podia? Um grupinho. Se tivesse... A polícia chegava e espalhava. Nossa. Você não faz ideia. E era um medo constante, assim, de algum... Era pavor. Eu posso ser preso. Porque o cara ia... Não, porque você não é nada. Um dia eu estou na minha casa, aparece aquele Opala azul, né? Aqueles Opala que é da Polícia Federal. Você nem ideia, era nascido. Porque era característico o Opala azul. Opala então azul, era um terror esse. era um terror. Apareceu o Opala azul. E o cara... e a vantagem que eu tinha... Não sei se é felizmente ou infelizmente. O meu pai tinha muita ligação com aqueles generais, por intermédio de um amigo dele. Tá. Entendeu? Então, eles respeitavam o meu pai. E não faziam nada comigo por eu ser filho do. Então, nunca me bateram. Nunca encostaram a mão em mim. Chamaram de moleque, o dedo na cara. Você é moleque! Você não presta! Mas nunca passou disso. Porque eu era o filho do Manuel de Nóbrega, que era amigo dos caras lá em cima. Porque senão, com certeza... Não, fácil. Meu Deus. Porque uma vez Golias teve que ir a Brasília pedir desculpas. Por alguma coisa que foi ao ar? Que foi ao ar. Você lembra o que era? Lembro. Lembro. Mas me deixa eu te falar. Tá. Então, do Opala, né? Do Opala. A coisa era de tal forma absurda e terminou pra gente por causa do negócio da praça, que tinha um personagem que era um filósofo, que você não sabia se ele era mendigo, se ele realmente era um filósofo, que era um bom de sábio. como vai, meu caro colega? Porque o meu amigo fulano... E esse fulano um dia aparecia. Na época, o Matarazzo era o homem mais rico que tinha no Brasil. E esse personagem, não, eu prestei dinheiro pro Matinho. Que é Matinho? Pô, Matarazzo, não conhece. Um dia o Matarazzo foi ao programa do meu pai, o Melino Matarazzo. Para falar que as histórias então eram de verdade. Teve outro poeta famoso, me esqueci o nome dele. Que ele falava que era amigo? Que amigo. E esse personagem tinha que falar Auri verde pendão da minha terra, da brisa do Brasil que beija e balança. Ele disse que tinha escrito, era no texto dele. Tá. Veio censurado. Aí meu pai falou, peraí, por que não pode falar? Não, balançar e beijar é sacanagem. Aí meu pai falou, mas meu querido, isso quem escreveu foi o Castro Alves. Seu Nóbrega, fala para ele então, para ele cortar, por favor.
Você tá brincando? Era um pessoal que era... Não, porque eram ignorantes. É isso que eu ia falar. Eles não eram... Não tinha inteligência suficiente nem pra entender o que podia. Não Aí tinha na dúvida, corta. Mas não tinha, você não era nada. Meu Deus. Fala com o Castro Alves aí pra ele cortar. Essa primeira vez que apareceu o Opala lá em casa, morava aqui no Morumbi. E ele disse, olha, o senhor tem que ir lá conversar lá com o delegado, sei lá o quê. Eu disse, olha, então peraí que eu vou botar uma roupinha e eu vou pegar a caderneta da Ordem dos Advogados. Ele falou, seu Carlos, não faça isso. Por quê? Porque senão o senhor vai ter que engolir. Como assim engolir? E eles me enfiaram no rabo. O quê? Se o cara apresenta o negócio... então... Eu sou advogado, então enfia no... Enfia no rabo o teu diploma. Estamos falando literalmente, não é? Não, a ameaça. Meu Deus. A ameaça. Agora nós tivemos colegas que... Realmente... O André quebraram todos os dedos dele para ele nunca mais poder tocar violão. Ele ficou bobo. Meu Deus. Mas eu encontrei com ele lá no centro da cidade. Diziam que deram um choque nele. Nossa Senhora. Você não poder falar é uma coisa terrível. As pessoas não têm ideia, né? O quanto custa. Hoje está começando isso sem ditadura. Que é o politicamente correto. É uma pré-censura. Você não Tudo pode falar... que você falar, você não pode falar criado mudo. Porque um cara foi descobrir que criado mudo eram os escravos que ficavam no quarto. Pô, pelo amor de Deus. E a intenção, né? Onde está a intenção? Hoje não haveria os trapalhões. Não haveria os trapalhões. Com certeza. É igual no futebol, não ia existir o Garrincha. Iam quebrar a perna dele no segundo jogo. Exato. Entendeu? Então... Só quem viveu a ditadura... Não, só quem viveu. Só quem viveu. Porque, às vezes, eu discutia com a minha neta, que ela é negócio de teatro, comunista, PSOL. Isso é muito bonito você fazer. Na prática... Porque ler, você está lendo uma história que o professor resolveu te contar. Eu vivi. Eu vivi lá. Eu estava nessa história. Quando o Chico teve que ir, o Gilberto Gil e o Caetano foram para Londres. Tiveram que fugir. Pô, você não pode falar no teu pai. Você não ter o direito de dar tua opinião é uma coisa assim que só quem perdeu é que é igual a mãe. Você só dá valor à mãe quando você perde. Exato. A liberdade é isso. Você só vai dar valor à liberdade quando você perder. Vai perdendo, tudo bem. Aí quando você perde porque você acaba se habituando, aceitando. Tira um pouquinho aqui. Então você veja, isso foi, que eu estou te dizendo, foi em 60. Quando foi o AI-5? 64, se eu não me engano. Como que foi nessa época? Você estava fazendo o quê? A família Trapo. E aí? Aí nós... Porque era assim... Podia ser preso sem mandar, sem nada. Podia bater na sua casa... Te levar. Vilela, eu fazia o programa na casa do Jô. Do Jô Soares? Jô Soares. Jô Soares estava com quantos anos por aí? Que minha idade. O Jô é um ano mais novo que eu. E ele moleque. Ele morava numa vila, uma travessa ali da Brigadeiros Antônio. E a gente ia fazer o programa na casa dele. A gente escrevia ele com ele. Às vezes eu tocava o telefone, disse, porra, vem por isso aqui. Ele pegava os livros dele, botava no porta-mala do meu carro, eu tirava o meu carro, levava para o estacionamento e ia perto. Medo? De medo. Você não podia ler. Nem ter os livros. Você não podia ter os livros. Meu Deus. Não consigo imaginar. Essa gente não acredita que porque aconteceu. É tão absurdo que essa juventude de hoje, eles pensam que... E tinha espião, gente infiltrada que era só para dedurar, não tinha? Pelo amor de Deus. Você nunca sabia se a pessoa... Você sabia de tudo, eles sabiam de tudo. Caramba. Era terrível, você não pode imaginar o que foi. Depois, com o tempo... Depois conta a história do Golias, que ele teve que ir para Brasília. Em Campinas tinha uma brincadeira, dizer que lá só tinha bicha. Né? Que nem Pelotas também, né? Que em Pelotas e Campinas. Bom, tinha um quadro que era num bar, e essa é uma briga comigo e com o Golias contra uns bandidos. Aí entra um camarada com roupa de xerife e dá um tapa, pá!
Cara, o cara era o Emil Rached, que foi o brasileiro mais alto, tinha 2,10 metros, 2,13 de altura. Ele deu um tapa, pá! Pare com esta amiga! Que aqui quem manda sou eu, porque eu sou de Campinas. Foi uma gargalhada que não teve tamanho. Meu amigo, no dia seguinte, Carlos Alberto de Nóbrega abre a porta a sua casa, tem um azulzinho, que não é Viagra, é um azulzinho. É um azulzinho antigo. Azulzinho. O que eu ouvi de um delegado, eu nunca mais me esqueço, ele tinha umas manchas no rosto, um cara de nojo. Nossa. Moleque! Falei, o senhor acha que eu vou? Aqui foi uma brincadeira, porque é coisa conhecida, todo mundo sabe. Mas o prefeito de Campinas é que entrou com esse pedido. A mim, talvez por eu ter ido, eu não sei, ficou nisso. O Golias teve que ir a Brasília, fazer um show no quartel lá, para o general liberar. A Elis Regina conta isso. Na história da vida dela tem, que ela teve a briga dela com o pessoal da Bossa Nova, foi essa, que ela teve que ir a Brasília fazer um show para os militares. E o pessoal não aceitou isso. Ninguém. Como se ela tivesse flexionado era uma ele. traição. É uma traição. Só que era isso, ou ser preso, ou apanhar. isso. Ver o Vandré, que nem você contou. Meu Deus. E o Golias teve que ir a Brasília. E o mais engraçado Imagina. de tudo, que fizeram o Golias fazer uma carta, quem escreveu a carta foi um Saulo Ramos, que foi ministro da Justiça. Era um dos maiores advogados, uma das maiores culturas, que era muito amigo do Golias. Ele escreveu uma carta para o Golias entregar ao prefeito da cidade. Tá. Aí, quando o Golias chegou lá com a cartinha, o prefeito leu e chamou o chefe de gabinete dele. Olha aqui o que o Golias escreveu, escuta, o camarada. Muito ótimo, senhor. Foi muito bom o senhor ter feito isso. Ah, não. E o Golias segurando Segurando. E uma vez também que o Golias ligou para Brasília, porque teve uma época que tinham 3 presidentes. Ah, é? Tinha um revezamento entre eles. E o Golias... Isso é culpa minha. Mas isso passou barato para mim, ficou ruim para ele. Ele ligou para Brasília, por favor, quem é o presidente de plantão? Cara, deu uma merda. Aí bateu lá, os caras... Aí iam sempre nele. O Golias ficou traumatizado. Mas chegaram a botar medo nele mesmo? Não. Não. De ser preso de alguma coisa? Não. Chamaram ele e ele fez o show lá. Entendi. Cara. Já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?